Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. A você que está aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. E pedimos que não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Hoje vamos partir de uma passagem do livro do Êxodo para procurar entender o significado de tantas batalhas vividas por Israel e das mortes narradas nessas histórias bíblicas. Neste caso, Israel enfrenta o povo dos Amalecitas. Ao final da batalha, Moisés e os israelitas passam a fio de espada todos os Amalecitas. Vejamos o texto. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E, quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam, assim, conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. Nós podemos nos perguntar, como muitos hoje em dia fazem, por que esses fatos tão longínquos nos interessariam agora? Muitas pessoas até rejeitam a Escritura por causa dessas situações de guerra que ela descreve. Desde os primeiros séculos, escritores da Igreja, como Orígenes de Alexandria, que viveu no final do segundo século e início do terceiro, procuraram explicar textos como este. Também para ele se punha a interrogação. Orígenes propôs uma leitura desta passagem que mostra por que razão ela não trata de algo muito antigo e desinteressante para o mundo atual. Não se trata de algo que fala de um Deus apavorante que mandava matar ou dizimava povos. Ao contrário, atinge-nos muito de perto. Em um sentido espiritual, de fato, Israel representa todo o poder de Deus nesse mundo, tudo o que é positivo, todo o bem. Os egípcios, os amalecitas, os assírios, os gregos e os romanos e tantos outros que se digladiavam com Israel e pretendiam subjugá-lo, simbolizam aquilo que o Novo Testamento chama de o poder das trevas. Ou seja, pecado, estupidez, crueldade, violência, engano, fraude, racismo, ódio. Tudo o que se opõe a Deus. Tudo que está em guerra perpétua contra Amaleque, porque o mal deverá ser exterminado da face da terra um dia. Moisés, então, acrescentou: já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Vamos dar agora o primeiro passo na compreensão espiritual desse episódio. A vida espiritual é uma batalha, sempre foi e sempre será, até o fim dos tempos. Aqueles que vivem a fé são vistos com bons olhos por muitos, encorajados, porém, também tem muitos e muitos opositores. Há até uma máxima segundo a qual, se o cristão agrada a todos, é porque não é bom cristão. Não agrada a Deus agindo assim. Porque Jesus, o modelo, não agradou a todos. Veio para cumprir a sua missão. Foi perseguido, preso, condenado, crucificado. A verdade é que quanto mais seguirmos o caminho de Cristo, mais oposição enfrentaremos. Até Churchill, o primeiro-ministro inglês e o grande estrategista na Segunda Guerra Mundial, dizia que se virmos alguém que não sofre qualquer oposição, é porque ele não se posiciona por nada. Se isso era verdade no mundo político e terrestre, muito mais o é na vida espiritual. Olhemos, portanto, para as passagens que falam de guerras, de confrontos, de batalhas no Antigo Testamento, também com esse foco. Um outro ponto. Na batalha entre os Amalecitas e Israel, havia homens diretamente envolvidos, os homens de frente.
Os filmes retratam aqueles soldados nos tempos antigos que estão a pé, com lanças, espadas, que lutam corpo a corpo com os inimigos. Sempre que nós combatemos o mal, a violência, a mentira, o sectarismo, o racismo, nas várias situações com as quais nos deparamos em nossa vida, somos esses soldados de frente. Às vezes, combatemos até com pessoas que nos criticam por nossa fé, por nossa participação na igreja, que querem nos ridicularizar por nossos posicionamentos ou por nossa vida de oração. Temos visto muito bem que aqueles que falam contra o aborto, que acaba com vidas inocentes e indefesas, veem suas igrejas incendiadas, vilipendiadas durante os atos litúrgicos, sem qualquer respeito. Pessoas são proibidas pela polícia de rezar pacificamente diante de clínicas que praticam o aborto. Isso tem ocorrido muito nos últimos tempos, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, no Canadá e em outros países também. Da mesma forma, na ordem social, quando alguém luta por causas nobres, como a proteção do planeta, contra a pena de morte, pelos pobres, os preferidos de Jesus, muitas vezes é atacado. Sacerdotes e bispos, por sua vez, enfrentam direta e seguidamente esse tipo de oposição. Então, a nossa passagem narra que, de longe, Moisés via a batalha contra os amalecitas de um lugar alto. Uma posição estratégica, como a de nossos comandantes, generais, etc., que procuram se posicionar de modo a poderem ver todo o campo de batalha. Assim foi com Júlio César, Napoleão e tantos outros. Então, Moisés simboliza aqueles que, na vida da fé, na igreja, exercem liderança. Padres, bispos, o Papa. Aliás, em grego, bispo, que se diz episkopos, é aquele que olha além, que está atento aos riscos e perigos, está alerta, cuida, supervisiona, que tem responsabilidade sobre aqueles que lhe são confiados. No alto da colina, Moisés representava todos esses, os que dirigem as batalhas. Se os soldados não têm alguém sábio e prudente, atento e estrategista, que os dirija nas guerras, fatalmente perecerão. O Papa, os bispos, são estrategistas. Quando um Papa é eleito, assume determinados rumos para a Igreja, dá certas diretrizes. O Papa Francisco, por exemplo, pediu e pede insistentemente uma igreja em saída, que vá ao encontro dos outros, que seja como um hospital de campanha, que acolha os necessitados de todas as espécies. Que seja como aquele homem samaritano, que cuidou do homem caído na estrada, maltratado, espoliado, ferido, que tratou de suas feridas, levou-o para a estalagem, pediu que o dono cuidasse dele, deixou dinheiro para que pudesse fazê-lo. Entretanto, Moisés não era apenas o supervisor da batalha ou o estrategista. Quando ele orava, de braços abertos, os israelitas venciam, e vice-versa. Os braços abertos designam a posição de oração por excelência. Como o padre durante grande parte da missa, dirigindo a Deus as orações por meio de Jesus. Moisés dirige, sim, a batalha, mas principalmente através de sua oração. Na igreja, fala-se de uma missão real, régia, de governar, dirigir, que os líderes têm. Mas eles também têm a função sacerdotal. Rezam pela igreja. O bispo deve rezar diariamente pelo povo da sua diocese, o Papa pela igreja do mundo inteiro, o padre pelos que residem em sua paróquia. Rezam pelas pessoas às quais eles servem nas suas vocações. Porém, não são só esses que têm uma missão específica que oram pela igreja. Pensemos em todos aqueles que nos mosteiros, nos conventos, freiras, freis, monges, monjas, todos aqueles que rezam. Carmelitas, clarissas, cartuchos e assim por diante. Pessoas que acordam às 3 horas, às 6 horas da manhã para rezar, para fazer adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Também nas suas casas, as pessoas podem rezar. Nós podemos rezar.
Podemos ainda recordar aqueles que estão numa cama de hospital, numa cadeira de rodas, que não têm condições de se locomover e ter uma vida ativa. Já não podem estar na linha de frente da batalha. No entanto, sempre podem rezar por todos. E todos esses, do seu jeito, fazem eco daquele Moisés orante, de braços abertos, que orientou o começo da luta e agora intercede junto de Deus por seus combatentes. Todavia, quando Moisés cansava e seus braços se abaixavam, os inimigos é que venciam. Outra grande lição espiritual. É a oração que sustenta a igreja. É a oração que sustenta nossas vidas. Na Escritura, nada de realmente importante era feito sem muita oração, preparação, jejum, purificação. Se a igreja parar de rezar, as coisas tampouco irão bem, como para Israel. Agora temos outros personagens na passagem, Arão e Ur, que se puseram a segurar os braços de Moisés, sustentá-los para que o cansaço não o abatesse e ele cessasse a oração de intercessão. Na igreja não é diferente. Uma multidão de pessoas ao longo dos tempos e da história ajudou aqueles que se dedicam à oração e à contemplação, com ajudas financeiras, com suas próprias orações, com seu encorajamento. Porque nós sabemos que há ordens religiosas e comunidades que muitas vezes não têm nem o pão para o dia seguinte, como por exemplo aquela fundada por Santa Madre Teresa de Calcutá. Dependem totalmente da providência divina, que vem através dessas pessoas. Também essas têm o seu papel nas batalhas espirituais lutadas no mundo real. Seguram os braços que permitem que a batalha continue e que o bem vença. Toda essa passagem, portanto, se mostra uma espécie de ícone de todas as funções, de todas as posições, as missões dentro da igreja. É essa variedade de pessoas, de missões, de dons que constitui a igreja, que possibilita enfrentar este mundo, buscando a unidade que Jesus pediu. Se observamos a liturgia, vemos como essa variedade da igreja aparece presente, cada um com seu papel, com sua autoridade, com sua posição. O padre, os diáconos, os coroinhas, os ministros da comunhão, da palavra, os fiéis leigos. O líder dos amalecitas, que é o autor do mal, no entanto, quer destruir essa unidade na diversidade, lançar uns contra os outros, acabar com a missão de cada parcela, de cada um de nós. Põe leigos contra o clero, padres contra os bispos. Quantos relatos há? Tudo obra daquele que tenta, que é o autor da mentira, que é, como o seu nome diz, Diabolos, o divisor. Precisamos estar atentos. Somos vencedores e seremos vencedores quando assumimos cada qual sua posição na igreja, com seu chamado específico. Chamados diferentes, mas interdependentes. E também nas nossas vidas temos momentos de batalha presencial, sermos soldados de frente, temos momentos de retaguarda, de oração de intercessão. Temos momentos de governar a nossa família, os nossos filhos, no caminho para Deus. Comemos todos do mesmo pão, partilhamos todos do mesmo cálice, como diz a liturgia. E o Espírito nos moverá em unidade. Assim venceremos os amalecitas. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.